Um jogo de xadrez pode ser dividido em três fases principais: a abertura, o meio-jogo e o final. A abertura é basicamente o desenvolvimento das primeiras peças. O desenvolvimento que eu digo é tirar as peças, colocar em jogo, rocar, né, deixar o rei em segurança. O meio-jogo seria mais ou menos a parte onde a estratégia realmente vai ter uma grande importância. E nos finais, basicamente quando tem poucas peças, quando um rei vai ter um papel mais importante realmente dentro do jogo. Nesse vídeo nós vamos falar dos princípios básicos na abertura. Muitas vezes o erro do jogador amador já começa no primeiro lance, porque a gente não tem muitas vezes noção de como começar uma partida, tá certo? E o começo de uma partida deve ser ditado por três aspectos principais, tá certo? O controle do centro, o desenvolvimento rápido das peças e a segurança do rei, tá certo? E o que quer dizer cada uma dessas coisas? Um erro muito comum de quem está começando a jogar xadrez é começar uma partida com um lance, por exemplo, H4, tá certo? Porque a pessoa assim não sabe o que fazer, então qualquer peão tá valendo mexer, tá bom? Mas a verdade é que existem 4 casas no tabuleiro que são extremamente importantes, que são essas aqui demarcadas, tá bom? Quando um jogador consegue controlar essas casas, ele consegue abrir mais espaço para suas peças. Por exemplo, quando eu jogo E4, eu abro para esse bispo sair, né? E abro para essa dama sair. Então, comparando aqui com a casa H4, que eu só abro para a torre, né? Lembrando que o cavalo não precisa que abra nenhum caminho para ele, certo? Basta você ter a casa que ele vai pular livre. Então, por exemplo, F3 não é um bom movimento para começar, porque você tira a casa que o cavalo poderia pular aqui para F3, certo? E também, quando você avança esse peão aqui para E4, por exemplo, você já controla as casas D5 e F5. E essas casas vão ser cantos onde você vai poder colocar suas peças e vai ser cantos que você vai impedir que o seu oponente coloque as peças dele, certo? E lembrando que um cavalo que fica mais perto do centro, ele é um cavalo que controla mais casas, né? Diferente de um cavalo no canto, que controla menos casas, né? E quanto mais controle você tiver, mais você vai ter liberdade para manobrar suas peças e menos o seu oponente vai ter liberdade para manobrar as dele, né? Então, esse conceito de dominar espaços é muito importante no xadrez. Então, o primeiro aspecto é esse, controle do centro. Se por acaso o seu adversário não controlar o centro, não brigar pelo centro com você, então você vai estar livre para controlar o centro sozinho. Por exemplo, você começa jogando E4 e joga H5. Aqui você joga D4, controlando todas essas casas, impedindo que o seu oponente coloque as peças dele nessas casas. Tá bom? O controle no centro vai permitir que você desenvolva melhor suas peças, tire suas peças para casas melhores, onde elas atacam mais cantos, onde elas vão ter mais liberdade. Isso vai fazer uma grande diferença no meio jogo, certo? Normalmente você tendo essa pequena vantagem pode se transformar numa vantagem maior ainda no futuro do jogo, certo? O segundo aspecto é desenvolvimento rápido das peças. O desenvolvimento é o ato de colocar as peças em jogo, certo? E você vai fazer isso primeiramente mexendo poucas vezes os peões, porque cada vez que você move o peão, você não está movendo uma peça, certo? Então, nada de ficar mexendo vários peões na abertura, certo? A gente sabe que os do centro são bons mexer no começo, para controlar essa região do centro, mas depois disso, tenta desenvolver as peças. Por exemplo, aqui jogar cavalo F3 no segundo lance é um ótimo lance, porque você está desenvolvendo uma peça, coloca o cavalo no jogo, inclusive você já coloca ele atacando esse peão, certo? E evitar mexer as peças mais de uma vez durante a abertura. Moveu esse cavalo, a não ser que você tenha um bom motivo para movê-lo, na seu próximo lance evite movê-lo de novo. Digamos que aqui as pretas jogam cavalo C6 defendendo esse peão. Agora eu vou tirar outra peça, certo? Então, por exemplo, eu tiro o bispo aqui para C4. Já desenvolvi duas peças. Inclusive já está pronto para rocar curto, certo? Então, desenvolva as peças rapidamente, se possível criando ameaças, certo? Evite tirar a sua dama
logo cedo no jogo. Por ser uma peça poderosa, a peça mais poderosa do xadrez, você não vai querer trocar a dama por qualquer peça. Então, digamos que você tire a dama cedo, as pretas tirem a dama cedo, em algum momento as pretas vão poder tirar uma peça enquanto atacam a dama. Por exemplo, tira aqui esse bispo para G5, já atacando a dama. Aí você vai ter que gastar a sua vez tirando a dama do meio, porque você não vai querer trocar a dama por um bispo, porque a dama é uma peça muito mais valiosa, certo? Então, para evitar que seu adversário ganhe tempos em cima da dama, que o tempo é jogado, é como se você estivesse dando a vez para o adversário, certo? Se você mover um peão sem motivo nenhum, é como se você estivesse dando a vez para o adversário, porque você não está ajudando a desenvolver nenhuma peça, não está ajudando a melhorar o seu jogo, digamos assim, de nenhuma maneira. Então, desenvolva as peças rapidamente, evitando fazer mais de um lance com a mesma peça, ou evitando fazer muitos lances de peão, tá certo? Então, digamos que as pretas, de vez de tirar a dama, jogar um peão qualquer, tirou o bispo também, certo? O próximo passo pode ser ou abrir para você poder tirar outro bispo, né? Ou então outra opção poderia ser rocar, né? Como eu disse, o terceiro aspecto é segurança do rei. Um rei no centro do tabuleiro, ele é um rei que pode estar em perigo rapidamente, certo? Então, o ato de rocar, ele ajuda a deixar o seu rei protegido. E também evitando mover esses peões da frente do rei, né? Porque eles que estão dando essa proteção para o rei. Tá bom? Então, basicamente, controle o centro com peões, se possível. Desenvolva rapidamente as peças. Evite fazer muitos movimentos de peão e deixe o rei a salvo. Isso aqui seria um início ótimo para as brancas. Se você jogar dessa maneira, sem precisar decorar nenhum lance, tá certo? Obviamente, se você é um jogador de mais alto nível, você vai acabar sabendo algumas coisas já decoradas, mas não é importante decorar. O importante é entender esses princípios básicos, certo? Evitar fazer muitos movimentos, evitar colocar os cavalos no canto do tabuleiro, por exemplo, porque um cavalo no canto do tabuleiro ele tem pouca visão, né? Ele ataca poucas casas. Então ele não é uma peça muito boa no canto do tabuleiro, né? Tem um mestre que fala que cavalo no canto só traz desencanto, inclusive, né? Obviamente isso são regras gerais e, obviamente, às vezes você vai ter bons motivos para quebrar essas regras. Mas é importante a gente sempre conhecer essas regras gerais, que vai ser importante na maioria das vezes, para depois poder aprender as exceções. Tá bom? Agora que você já entendeu teoricamente os princípios básicos, eu vou dar um exemplo de uma partida para a gente poder entender como isso pode acontecer na prática. Tá bom? Essa partida aqui ocorreu entre um grande jogador do século XIX, que é o Paul Morphy, que ele foi um grande pioneiro no xadrez, antes mesmo de existir um campeonato mundial, antes de existir campeões mundiais de xadrez, ele já era um jogador muito forte. Tá bom? E essa partida ocorreu entre ele e dois jogadores ao mesmo tempo, que foi um duque e um conde, enquanto eles estavam assistindo a uma ópera, tá bom? Teoricamente, dois jogadores fortes, tá bom? Obviamente, o jogador forte da época do século XIX pode não ser a mesma coisa do jogador forte no século XXI, tá bom? Inclusive, ele jogou contra dois jogadores ao mesmo tempo, enquanto estava de costas para a ópera. Então, ele tinha que ficar se virando para assistir a ópera e voltar para o jogo, tá bom? Ele estava de brancas e os dois adversários estavam de pretas. Obviamente, trocando opiniões enquanto jogavam. E aqui, ele começou com E4. Eles responderam com E5, né, impedindo que ele controle o centro sozinho com os peões. E aqui, jogou o cavalo F3. Uma jogada boa, ataca o peão de E5, com o cavalo, né? Eles defendem um peão, de vez de defender com o cavalo, defender com outro peão. Isso aqui é uma coisa que pode ser feita, tá bom? É uma jogada normal. E aqui ele ataca o centro novamente, desafia esse peão de D4. Esse peão de E5, quer dizer, com o peão de D4. E aqui os adversários cometem a primeira imprecisão, que é jogar bispo G4, cravando esse cavalo. Se o Paul Morphy fosse desatento, ele poderia tentar tirar esse cavalo e acabaria perdendo a dama para o bispo, né? O objetivo desse lance é esse. E aqui ele faz a melhor jogada, que é capturar o peão de E5. A questão é, se ele capturar esse peão com outro peão, o Paul Morphy poderia ganhar um peão trocando as damas com cheque, rei captura,
E aqui ele capturaria o peão de E5 com o cavalo, né? Não teria mais uma dama aqui para deixar permanecer o cavalo cravado, né? Então, ele poderia capturar sem perder a dama, né? E ganhar um peão de graça. Para não perder um peão, os adversários são forçados a jogar bispo toma F3, né? Obviamente agora as brancas são obrigadas a tomar o bispo, né? E ele toma de dama, mantendo a estrutura de peões bonitinha, né? E isso aqui é outra coisa ruim nas aberturas, é você dar o desenvolvimento de graça para o adversário. Vocês veem que aqui, depois de peão toma E5, as brancas têm uma peça desenvolvida, que é a dama, e as presas não têm nenhuma peça desenvolvida. E veio das brancas. Então aqui ele já desenvolve com o bispo C4, fazendo uma ameaça. Você vê que tanto a dama quanto o bispo atacam o peão de F7. Então se ele jogasse uma jogada de peão qualquer, ele levaria o dama F7 mate, né? Parecido com o mate do pastor, que é muito conhecido dos jogadores amadores, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre o mate do pastor, com certeza. Então, aqui ele joga cavalo F6, bloqueando a visão da dama ao peão, né? E aqui o Pomorfo já tem um tema tático importante, botando a dama em B3, certo? Que aqui ele tanto ataca o peão de F7, certo? Você vê que só tem o rei defendendo esse peão, e ele tem duas peças atacando, então ele já está ameaçando capturar o peão de F7, e ele também ameaça o peão de B7. Como o bispo que estava em C8 saiu, né, foi trocado, não tem mais nenhuma peça defendendo esse peão, então ele dá o famoso ataque duplo, que ele ataca 2 pontos ao mesmo tempo, tá bom? E os duque e o conde aí só conseguem defender um dos pontos, que obviamente eles vão defender o ponto mais perto do rei, então defende com o dama E7. Aqui se o Pomorfo quiser jogar dama B7, ele poderia, né, tranquilamente, mas de vez de fazer isso, ele resolveu desenvolver outra peça, simplesmente. Muitas vezes é melhor você, de vez de procurar material, sair tomando as peças, você simplesmente desenvolver outra peça para criar um ataque contra o rei. Né? Às vezes o ataque contra o rei inimigo é muito mais forte do que simplesmente tomar uma peça. E às vezes faz você ganhar muito mais rápido, né? E aqui ele joga peão em C6, a dama agora protege o peão em B7, impede que ele agora tome, né? E também impede que esse cavalo pule para cá em algum momento, pule aqui para D5 em algum momento. E aqui ele simplesmente desenvolve outra peça, jogando bispo G5, e crava esse cavalo de F6, né? Agora esse cavalo, se ele se mover, perde a dama, né? Então tem que ficar sempre atento a esse tipo de jogada. E também fica útil aí para você usar contra o seu adversário esse tipo de jogada. E aqui, de vez de talvez desenvolver o cavalo, os adversários dele jogam B5, faz outra jogada de peão, só que atacando o bispo. E aqui o Pomorfo faz uma jogada muito interessante, que é cavalo toma B5, sacrificando o cavalo por 2 peões. Né? Eu tinha falado que o cavalo ele vale mais ou menos 3 peões. Mas como eu falei, isso é um valor relativo. Muitas vezes vai valer a pena você fazer esse tipo de sacrifício. E nesse caso vale muito a pena, porque com esse sacrifício nós abrimos essa diagonal contra o rei, né? Com cheque inclusive. E um ataque contra o rei, um ataque bem sucedido contra o rei que dê mate, ele vale a partida inteira. Você pode sacrificar o quanto quiser, desde que isso realmente resulte em um checkmate, né? E os adversários defendem jogando cavalo D7. E perceba que esse cavalo também está cravado, né? Sendo que a diferença é que esse cavalo ele não pode se mover de maneira alguma, né? Porque senão ele deixaria o rei em xeque. Enquanto esse cavalo ele pode se mover, só que perderia a dama, né? Que é uma peça importantíssima. De maneira didática, a gente chama a cravada desse cavalo em F6 de cravada relativa, porque ele está cravado, mas não é um lance legal você tirar ele. E esse cavalo em D7 a gente estaria chamando de cravada absoluta, né? Porque se você tirar esse cavalo é lance legal, né? Realmente não pode. Tá bom? E aí, o Pomorfo ele faz uma jogada que
tanto ataca quanto defende ao mesmo tempo. Ele roca longo. Ele coloca o rei em mais segurança, tira o rei do centro do tabuleiro, onde ele poderia ser atacado em algum momento. Opa! E, ao mesmo tempo, ataca esse cavalo com a torre. Também, né? Faz esse ataque duplo. Se as pretas tentassem atacar, por exemplo, esse bispo, simplesmente tomaria esse cavalo. Porque o rei não pode tomar, porque a torre defende. Se a dama tomar, ótimo, ganhou a dama, de graça, praticamente, né? E se esse cavalo tomasse, eu tomo sua dama. Né? E estaria com bastante material a mais também. Então aqui a única opção que ele tem é defender o cavalo com a outra torre. Tá bom? E aqui o Paul Morphy faz um segundo sacrifício. Faz torre toma D7. E a única escolha, basicamente, é tomar de torre. Né? Não pode tomar de dama, porque aí é dama de graça do mesmo jeito, né? Então ele toma de torre e perceba que essa torre também está cravada. Né? Ela não pode se mover daí, literalmente. Então o que é que ele faz? Ataca com a outra torre que sobrou. Né? Vocês veem que o ataque é fortíssimo, né? Ele provavelmente vai ganhar mais material ainda. E esse cavalo permanece cravado. Né? Então as pretas tentam escapar, tiram a dama da cravada. Né? Agora esse cavalo pode sair daqui. Mas aqui Paul Morphy já tem jogada ganhadora mesmo contra as pretas, tá bom? Se quiser pausar o vídeo para tentar descobrir, fique à vontade. E aqui ele joga o bispo toma D7 com cheque, atacando o rei e a dama. Né? Se ele só tirar o rei, perde a dama e ainda perde com cheque. Né? Então aqui ele é obrigado a tomar de cavalo. Né? E aqui o Paul Morphy faz o último sacrifício da partida, que uma das coisas mais legais no xadrez é quando você consegue sacrificar a sua dama, né? Sacrificá-la de maneira certeira, né? E aqui ele joga dama B8 cheque, desviando esse cavalo dessa casa. Porque perceba que quando ele captura a dama, você pode jogar torre D8 checkmate. Esse rei não tem para onde ir, não pode capturar a torre, porque o bispo defende a torre, né? Então aqui ele usa a dama para desviar e, obviamente, não tem outra escolha a não ser capturar a dama. Se não tivesse esse cavalo aqui, seria checkmate direto. Como tem, ele captura e ele termina com essa belíssima combinação em que ele dá mate. Percebe que ele ficou só com duas peças, né? Enquanto as negras ainda tinham um bocado. Mas uma peça que não está desenvolvida, ela praticamente não faz papel nenhum no jogo, né? Por isso que é importante desenvolver as peças. Perceba que se nessa partida as negras tivessem rocado mais cedo, não levariam um ataque desse jeito. Poderiam até ter perdido, mas não perderiam tão rápido assim, né? Esse é o famoso mate da ópera, né? Inspirado nessa partida. Tá bom? Agora que você já entendeu os princípios básicos de abertura, eu tenho certeza que, se você seguir esse princípio no começo, nem o campeão mundial de xadrez consegue ganhar tão rápido de você. Tá bom? Se liga aí pro próximo vídeo.